Renata, eu posso fugir de medo depois dessa palestra aqui? Não tenho nada tão inteligente para falar. Das duas palestras. É? Ah, pode? Então eu vou improvisar. Olha a coragem. Você sabe que tem um estagiário lá na FBIS que me acha parecido com o Seinfeld, fisicamente. E minha mãe também acha. E ele falou, não, vai lá, você está indo lá para São Félix, faz stand-up. Eu falei, não vou fazer stand-up. Eu não sei. Publicidade a gente faz, a gente atende Jeep, a gente atende Unilever, Banco BMG. Com a ajuda do nosso estagiário a gente ganhou, mas stand-up não é meu forte, né? E aí eu fui estudar stand-up e a turma sempre pega um gancho, né? Pô, e aqui o evento é em São Félix, desculpa, nas costas, em São Félix. E eu fui estudar. Quem foi São Félix? Alguém sabe quem foi Santo Félix? São Félix foi um irmão caputino. Eu não sei o que quer dizer irmão caputino, alguém sabe? Eu não sei mesmo. E ele nasceu em Roma, 1515. E eu não vi nenhuma conexão entre o irmão caputino... Você sabe o que é? Eu sou judeu. Essa é a razão pela qual eu não sabia. E aí eu não achei uma conexão tão forte entre o irmão Félix e essa história não ser o nome da cidade. Aí eu comecei a pensar, pô, aqui a gente está falando sobre inovação, tecnologia, e eu comecei a pensar em outro Félix. Eu pensei no gato Félix. Não, estou falando sério, o gato Félix tem tudo a ver com esse momento. Vou falar por quê. O gato Félix era um super inovador. O primeiro desenho animado do mundo foi o gato Félix, vocês sabiam disso? O cara era um gato inovador. O problema do Félix é que o mercado de desenho animado era tão bacana que apareceu um rato na vida do Félix. Apareceu o Mickey. E o Mickey, falando sério, o Mickey destruiu o gato Félix, por incrível que pareça. E o gato Félix ficou numa pior, teve que expandir, como qualquer startup, outros territórios. Pivotou. Ele veio para o Brasil, por exemplo. Quando eu era moleque, quem via gato Félix na TV? Eu via. O gato Félix se virou. O Silvio não mostrou aquele chart, tem um monte de ideia. Uma das ideias do Félix era ir para o Brasil, ele veio. O problema é que quando estava tudo mais ou menos bem, ele baixou a guarda. O que aconteceu quando ele baixou a guarda? Não foram os ratos que vieram, foram os gatos. Frajola, Garfield, Tom. Quem? Gato de Botas. O Tom e Jerry. O Tom, do Tom e Jerry. Tom, o gato. Ferraram o Félix. Os gatos. E o Félix teve que pivotar de novo. O Félix hoje vive de royalties. Quer ver? Por exemplo. O Félix pivotou o negócio dele. O Félix agora vende camiseta. Então o chart do Silva é super importante, porque a gente não sabe, né? A única coisa que você falou, você não sabe para onde vamos. Talvez um dia, evento, energia renovável, carros, camisetas. Félix the Cat. Então, o Félix tem tudo. Alguém lembra do Poindexter? Não? Ninguém lembra do Poindexter. A história do... você lembra do Poindexter? Tinha o professor queria sacanear o Félix. Exatamente. Quem que era o Poindexter? Era um cientista. Era um cientista, um moleque cientista, que explodia laboratório, dava tudo errado. De vez em quando dava certo. Mas o ponto que eu queria colocar aqui é que todo mundo aqui é um pouco Poindexter. Explodir laboratório, trazer uma casa para cá, eu ouvi falar que a casa, né, teve as suas questões, explodir. Então, assim, de vez em quando dá errado, mas quando dá certo, dá muito certo. Então, Poindexter acho que faz parte um pouco das nossas vidas. E por último, e o mais importante, muito mais legal do que a lâmpada mágica do gênio. Qual era o problema da lâmpada mágica? Quantos pedidos você podia fazer? 3. Só que o gato Félix tinha uma coisa muito mais legal do que a lâmpada mágica. O que o gato Félix tinha? Ninguém sabe? A sacola mágica. E o Silvio falou que o momento aqui é mágico, né? Então, eu queria dar um presente, não para o Silvio, mas para a Vanessa. Combinando com as meias do Silvio. Nossa! Essa sacola mágica. E do fundo do coração, eu espero que o sucesso da Gemet, o sucesso desse momento, seja tão incrível quanto a sacola mágica do Félix. Eu queria uma salva de palmas para o nosso gato Félix, Silva de Barros. Obrigado. Valeu.
Com isso, vamos aqui ao debate. Animal. Animal. O gato Félix é um animal. Bom, vamos fazer uma coisa. Vamos nos apresentar primeiro. Vou começar aqui pela esquerda. Acho que depois da super apresentação do Marcelo, imagino que todo mundo já se conhece depois de 24 horas, mas não tanto. Se você puder começar, então, falando, enfim, o seu nome e a sua área de atuação concreta, pé no chão, claro, que a gente possa entender de uma maneira lógica. Eu sou uma das pessoas aqui que está num problema grande. Me chamo Taiguara Elou, sou diretor de desenvolvimento e novos negócios do Grupo Braspress, sou CEO do Urbano Bank e sou presidente de um sindicato patronal chamado CETCESP. Nós representamos 21 mil empresas de transporte de carga e logística no estado de São Paulo. E estou aqui com vocês, filho de transportador, nasci no pátio da transportadora, mexendo em caminhão e óleo diesel. E aqui discutindo com vocês inovação, tecnologia e aonde a gente vai chegar. E, realmente, depois da palestra do Marcelo, eu estou com muita informação que eu vou levar de volta para os meus negócios. Né? Porque o meu negócio ele é tempo. Zero informação. O meu negócio é tempo, Marcelo. Se eu não acertar o tempo na entrega que o cliente confia a sua mercadoria para mim, eu não vou ter êxito no meu negócio. Então, eu aprendi pra caramba hoje. E eu aprendi outra coisa também. Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que a surf trip que eu faço com um seleto grupo de amigos chamado Giants dura muito mais tempo do que as viagens de esqui que eu faço com a minha esposa. Porque a viagem de esqui está lá na montanha e a surf trip está lá no mar. Então, essa é a conclusão que eu chego hoje. É isso. Boa. É a diferença de altura. E era o que era? Item número 2 da apresentação, não era? Ou número 1? Não importa, né? Não é para começar o debate, né? Ainda não. Aproveitando o gancho, Marcelo, o que você faz nas horas vagas de trabalho, além de Chief Imagination Officer da FBIS? Fico lendo livros de física e me preocupando com o universo. Perfeito. De vez em quando eu dou uma surfadinha no grupo dos Giants aqui. Mas é pouca. Mentira, o Marcelo tem uma empresa nos Estados Unidos chamada Magnopus, de realidade imersiva. Que o Silvio é cofundador. Que o Silvio é cofundador. E logo mais ele vai poder falar de Expo Dubai. Vou deixar essa pergunta para daqui a pouco. Bom, sou Carlos Ambrosio, minha história é mercado financeiro. Tá sem som? Tá baixo. Tá baixo. Oi. Ele ligou. Tá. Bom, sou Carlos Ambrosio, minha história é no mercado financeiro e conheço o Silvio há muito tempo, parceiro de várias aventuras aí na velocidade. Meu nome é Marcos Araújo. Desculpa. Carlinhos, você tem alguma... Desculpa, Marquinhos, isso aqui não dá para aguentar. Teria, assim, alguma importante organização financeira que você preside, por acaso? Tá, minha história no mercado financeiro, atualmente sou presidente da Ambima, que é a Associação de Mercado de Capitais. Tá. Presidente da Ambima. Ele não lembrou. Eu sou da área de audiovisual, já tenho 30 anos nesse mercado. Há 20 anos eu empreendo com a Sentimental Filme, que é uma das apoiadoras e parceiras aqui do evento. Quando Renata me convocou, eu nem pensei, até porque eu não entendi muito bem o que era isso aqui, Zimet, tudo, né? A gente está começando a entender. E aí eu caí de cabeça, a gente está aqui junto. Também tenho o privilégio de ser um dos Giants, onde eu tive o privilégio de conhecer Silvio, Taiguara e Lacerda, uma turma notável de saberes aí, mente brilhante. E é isso, estou muito feliz de estar aqui, podendo ajudar vocês e a todos nós, né? Obrigado. Muito fácil aqui fazer pergunta para vocês, né? Gente tão incrível. Vou começar pelo Carlinhos, uma pergunta fácil. Pode chamar de Carlinhos? Carlinhos, a gente aqui está discutindo uma mudança da matriz energética, né? E você que tem um trabalho tão profundo no mercado de capitais, como que você vê essa disrupção? O que vai acontecer com os bancos, com o dinheiro? Como a gente vai transacionar daqui para frente? Bom, o mercado financeiro vem sofrendo uma transformação muito rápida e o que me impressiona muito é a falta ou a dificuldade que os incumbents estão tendo de se atentar a tudo que está acontecendo e com a velocidade que tudo está acontecendo.
que são todas as fintechs, todas as empresas menores, e graças a Deus a gente tem aí uma equipe de reguladores que estão até fomentando isso de uma maneira, né? Estão copiando o que está dando certo lá fora, trazendo e estão fomentando. Então, assim, para mim impressiona muito como tudo está mudando muito rápido no mercado, desintermediação, transparência, informação, e isso aqui é um paralelo, que eu acredito, de tudo que a gente está vendo na parte de energia, a gente está vendo no mercado financeiro, a gente está vendo em todos os outros segmentos. Entendeu? Então, o mundo está evoluindo muito rápido pela informação, pelo acesso à informação, pelo empreendedorismo de todos. Então, assim, eu acho que os bancos, os maiores, não estão se atentando com a velocidade que tudo está acontecendo, está atropelando tudo. Posso falar sobre isso? Deve. Aproveitar a oportunidade, né? Até mesmo porque a gente está iniciando um empreendimento nesse negócio, mercado financeiro. Nós fundamos uma fintech há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás, com um objetivo diferente, né? Nosso objetivo como fintech é entender a última milha que um grande banco, por exemplo, não entende. Nós começamos no nosso ecossistema e expandimos isso para os nossos clientes. A gente tem 100 mil clientes ativos, a gente faz 1.200 entregas por minuto e a gente manuseia mais ou menos 1 milhão de pacotes por semana para o Brasil inteiro. E eu chego no cliente todo dia, eu converso com ele todo dia. Muitas vezes eu me deparei com clientes nossos, né, desesperados, tentando se transformar, o cara tem um negócio bom, tentando se transformar, ele não tinha um apoio financeiro por trás. Eu acho que em todos os mercados, e nos mercados mais fechados, com grandes empresas, empresas muito grandes, quando você tem reguladores com cabeça um pouco mais aberta e começa a abrir um pouco essa regulação para novos entrantes, esse efeito acontece. Né? Qual que é o efeito? É o efeito das pessoas que conhecem as características de quem está lá no ponto final. Eu vejo o exemplo dos meus colaboradores também. A gente tem lá na empresa, na matriz, a gente tem lá um caixa de um grande banco, a gente processa a folha com esse banco, a gente tem 1.300 pessoas na matriz, onde fica o nosso principal terminal consolidador, e no dia do pagamento sempre ficava uma fila enorme na frente do caixa. Um determinado dia, montando esse nosso projeto do Urbano Bank, eu decidi ir lá na fila com o pessoal, entender o que estava acontecendo ali, Fábio. Por que está acontecendo, né? Cheguei disfarçado, tirei, lá a gente usa terno, Silvio, é terno no escritório, tirei o terno, fui só de camisa, né? Arregacei a manga, ia ter lá os nossos ajudantes, o pessoal que arruma carga, motorista de caminhão, tal. Estou ali na fila, tal, conversando com o pessoal, e aí, chefe, o que você vai fazer, tal? Vim aqui sacar um pouco de dinheiro. Pô, chefe, sacanagem, no dia do pagamento você vai esgotar aqui a grana do caixa, né? Falei, será que esses caras estão vindo aqui sacar o dinheiro? E aí eu não perguntei isso para eles ali para não ficar uma situação chata, mas depois me reuni com os gestores daquele pessoal para poder entender, né? E perguntei para eles, vai entender o porquê que está todo mundo lá no caixa no dia do pagamento. Voltei depois de uma semana, eles falaram, até agora todo mundo saca o dinheiro. Falei, todo mundo saca o dinheiro? Os caras são bancarizados, mas não são. Ele recebe pela conta, vai no caixa e saca a grana inteira e vive na grana. Aí eu peguei 3, 4 que eu conseguia ter melhor relacionamento e fui entender, por que você saca o dinheiro? Pô, chefe, o banco tal, não vamos aqui também prejudicar a imagem de ninguém, né? O banco tal que a gente processa a folha, que vocês nos pagam, ele me dá lá o direito de uma transferência, que é a portabilidade, né? Mas depois disso eu pago R$18 uma TED. O cara ganha R$2.500 por mês. Vai pagar R$18 uma TED. A gente montou a fintech, eu estou cobrando R$2 a transferência desse colaborador, estamos tendo um resultado maravilhoso e os caras estão usando a plataforma. Então, a conclusão é essa. Eu acho que quando a gente tem reguladores com cabeça aberta, os novos entrantes conseguem entender muito mais a base que eles habitam, né, do que, às vezes, os grandes consolidados e poucos players. Isso que você falou é importante, porque tem algo que passa desapercebido por muitos aqui, e o exemplo que você deu mostra como foi disruptivo. Pix é super disruptivo, porque vai nessa essência, vai nesse ponto para tentar viabilizar o que muita gente aqui não tinha acesso, né? Então, assim, a gente olha e não entende, né? Pix, para que isso, né? É para exatamente pegar nesse ponto que você colocou. Marcão, uma pergunta para você. Eu e você, a gente trabalha no ramo das narrativas, vamos dizer assim, né? E eu ouço uma apresentação do Silvio, do Marcelo, e no final do dia, uma imagem talvez represente mais do que 1000 palavras. Talvez a gente lembre da sacola do gato Félix, né? Como que você enxerga
as possibilidades de narrativa dentro do que a gente está fazendo aqui. Como transformar como o Lacerda fala, essa malucada toda, em algo palatável para um ser humano que está no nosso tempo, espaço, com menos, talvez, acesso ao que a gente está fazendo aqui? A primeira ideia que vem à cabeça é uma série com muitas temporadas, assim, para a gente conseguir contar essa história e entender um pouco daquele gráfico, com todas as possibilidades que a gente está tentando construir e entender. E você precisa reter audiência, né? Eu acho que você trabalhar essas narrativas com o objetivo de sempre reter audiência. E como também a empresa também tem um lado B2C, de consumidor, o consumidor é essa audiência. Então, a gente vai ter que ter muita inteligência de que essas narrativas sejam bem contadas e transmitidas de uma maneira que você, ao longo dessa trajetória e dessa história, você consiga manter essa audiência ativa, né? Você tem, na história da dramaturgia, do entretenimento, você tem muitas séries, muitas temporadas de séries que retêm essa audiência, né? A gente pode citar Game of Thrones, Breaking Bad, por aí, Sopranos, que é a grande mestre de todas, no início da construção de séries nesse sentido, e você sempre tem uma retenção de audiência muito grande. Então, eu acho que o desafio, um pouco, a imagem que vem à cabeça é de um blockbuster de série que vai perdurar por muito tempo, assim. Pegando um pouco o gancho de transformações, a gente vive no audiovisual uma transformação gigantesca, né? Eu há 30 anos no mercado, me sinto um ancião lidando hoje com os desafios que o audiovisual nos traz, né? Eu sou de uma época falando assim, fico mais velho ainda, mas a gente trabalhava com câmeras de cinema, né? Com películas, a gente tinha que fazer, a gente filmava um filme, uma propaganda, isso tinha que revelar, essa revelação depois voltava para a gente montava isso numas linhas de filmes, que são os copiões, depois esse processo sofreu uma transformação da película para a parte digital, que é o vídeo que a gente hoje lida, né? Fala alguns trabalhos seus, Marquinhos, para dar um contexto. Ultimamente a gente tem feito as campanhas da Anitta, né, que é nessa nossa grande popstar hoje em dia internacional. A gente acabou de fazer campanhas de Magazine Luiza com ela de propaganda. A gente vai apresentar aqui sexta-feira um filme que a gente fez da história do Rico, né, que é uma lenda viva do esporte, do surf, né, que tem muito a ver com toda essa história e o que o surf está virando hoje no Brasil, a potência que a gente se transformou. A gente fez uma série para a Record também chamada Terrores Urbanos. Foi a nossa primeira experiência em televisão aberta, que é um outro mundo, é um outro bicho, que aí você lida de novo com a audiência, com reter a audiência. É uma briga muito grande, muito prazerosa de você disputar e estar ali vivendo, né? Mas o que eu queria concluir é isso. Hoje a produção virou commodity, né? Qualquer pessoa produz, né? Você tem a democratização da produção. A pessoa com uma câmera e um laptop vira um produtor audiovisual que independe se ela tem capital, se você tem um prédio, se você tem como diz, um parque de produção. Então, isso, por um lado, traz um brilho maravilhoso para a indústria, né? Você cria milhares de células produtoras. O YouTube está aí, para que não deixa a gente em paz um minuto com a quantidade de informação que traz para a gente. Mas o desafio, eu como empreendedor, que tem uma empresa com 40 funcionários que vão lá todo dia, é lidar e competir com esse tipo de pessoa que sozinha é uma produtora. Então, é essa transformação que a gente está vivendo e onde todo mundo consegue ser um produtor e produzir material com uma qualidade e que cria entretenimento, diverte, informa também, né? Porque o audiovisual também é muito informativo nesse sentido. Então, a gente falou um pouco de transformação na área aí de vocês, aí, financeira, e o audiovisual também passa por isso, é um desafio muito grande que a gente enfrenta. A publicidade, então, né, com as mídias sociais, com as redes sociais, também vive isso de uma maneira muito intensa, né? Se redescobrindo, né? Então, é um momento desafiador e novo para todo mundo. Eu acho que, pegando um gancho com a Azimet, é um momento brilhante para a gente também trazer, né, todos os temas e as pautas, tanto que Silvio trouxe hoje, quanto a provocação do Marcelo, para a gente
bagunçar a cabeça e ir adiante. Gosto quando o Silvio fala que a gente vai descobrir junto, né? A gente vai caminhar e vai descobrir junto. É um pouco isso, né? Cada um está vivendo isso na sua área, né? Eu tenho uma pergunta para o Marcelo. Eu queria perguntar em relação ao templo, que eu acho que é um... Oi? Pode perguntar. Também. Pode. Daqui a pouco eu queria perguntar para o Marquinhos. Mas pode. Tá. Deixa eu dar um flor. Não, estou brincando. Pode Não, perguntar. eu estava pensando o seguinte, né? Antes desse bate-papo, eu sentei ali do lado do Silvio e eu fiquei muito encantado com a apresentação de abertura hoje dele. E assim, ao mesmo tempo que é uma narrativa multifacetada, né? São múltiplas jornadas, né? E como grande estrategista, ele está deixando todos os caminhos abertos, né? E talvez todos deem frutos, talvez uma parte deles, mas ele diz como essência do projeto que não é hora de escolher os caminhos, que é hora de testar todos e talvez tenha alguns que nem estejam mapeados ainda, né? E aí, ao mesmo tempo, que ele se coloca agnóstico nesses caminhos, porque alguns deles já podem ter players de formatos diferentes, né? Ele diz, não, a gente pode conectar com esses players, mas a gente pode competir também. E aí, isso me lembra que eu não tenho certeza, que foi o Silvio que me trouxe alguns anos atrás, o Yuval. Agora não sei se fui eu que levei para ele, a gente troca livros, eu acho que foi ele que me trouxe, né? E o que eu entendi do livro do Yuval, o original chama Sapiens, né? É que, essencialmente, uma empresa é uma narrativa, é um storytelling, né? Eu me lembro da Gal Barradas, lá uma vez, me dizendo que o produto é uma narrativa porque a gente não compra um iPhone. Acho que na minha família nós já compramos, olhando ali para o Alexandre Lacerda, já compramos uns 40, 50 iPhones. A família Lacerda comprou a narrativa do iPhone, não sei se 10, 15 anos atrás, e a gente não compra produtos da Apple. A gente tem uma associação, né? É quase que como o produto fosse uma mera forma de monetizar. Puta, a pergunta está ficando discurso. Excesso de inteligência faz isso com as pessoas. Mais de 10 pensamentos também por segundo. Por segundo dá nisso também. O Fá, deixa eu lhe dizer uma coisa. É candidato, tá? A postura, a imagem, o próprio gestual, nós temos que trabalhar nisso. Assim, vai ter uma vida pública, assim, e eu vou convocar todo mundo que está... Silvio vai convocar todos, tá? Na hora que a gente tiver pessoas assim... Bom, realmente a prolixidade... Então, continuando aqui, eu fico pensando o seguinte, não dá para a gente, de forma mais sistemática, olhar para a Zimet e já criar uma série de TV, o que for, uma narrativa, porque se empresas são storytellings, isso aqui é um storytelling que não é tão simples. Talvez um dia vai ficar, mas no momento não é. Será que não dá para a gente fazer assim, uma das grandes inovações não seria a gente já construir a Zimet a partir de uma série? E assim, né, isso podia ser um funding legal. Tá, o Carlinhos participa, eu falo com ele. Esse pode ser o formato do business plan. Pode ser um novo caminho. Mas, assim, já criar isso, porque o que me perturba na apresentação do Silvio, que eu até já dei uma palhinha para ele, é o seguinte, como é que faz para esse momento encantador de hoje de manhã ser disseminado para 1.000 pessoas, para 10 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas? E para elas saberem assim, se eu for tratar com carro hoje, é Zimet, sabe? É um app tão fácil, porque ali eu faço tudo, eu alugo, eu faço uma assinatura de carro, eu troco o meu, não sei o que. Eles resolvem tudo para mim. Então, assim, não dá para criar uma... E assim, já botar dinheiro, a gente já começa indo para as cabeças. Entendeu?
Ó, que a gente pode criar tudo. Ela só não seria uma série linear. A gente chama de self-content, né? Quando você tem cada episódio, começo, meio, fim. Eu acho que, lembrando alguns clássicos da cinematografia, seria uma coisa meio transporting, meio shortcuts. Quando você mistura várias histórias e você tira a linearidade da narrativa. Porque eu acho que é isso, né? Quando a gente abre esse leque que a gente está abrindo na Zemet, a gente não vai conseguir, cada episódio, contar uma história. Então, talvez um briefing aí para a gente fazer um brainstorm dessa série seria esquecer linearidade e trabalhar em várias camadas de informação para você construir isso. Transporting tem um pouco, shortcuts tem um pouco. Dá para lembrar mais histórias que não são construídas, que a gente chama episodicamente, que é self-content, né? Quando você conta uma história, tem começo, meio e fim no episódio, depois você segue essa série assim. Eu adorei a provocação, acho que a gente pode falar muito disso, mas eu imagino uma coisa com muitas camadas, que a gente vai contar muitas histórias ao mesmo tempo, e essas histórias vão se entremear, e em algum momento essa sala de roteiro, ela vai desenhar esse final dessa série, ou ela vai acontecer numa sala de roteiro, porque, por incrível que pareça, muitas dessas séries, elas se terminam e começam sem saber como vai se terminar, né? Se você olhar grandes clássicos e ler vários roteiros de cinema, de séries principalmente, você vai descobrir que muitas das séries começam sem um final resolvido e elas terminam e são criadas ao longo de uma sala de roteiro que se chama. A gente tem uma bela sala de roteiro aí, entregando um pouco aí de novo a pergunta. A gente tem uma sala de roteiro foda para falar aí, para criar, e certamente a linearidade não vai ser o nosso forte. Mostrando vida real, né? Vida real em cada um dos episódios, né? As pessoas utilizando o app, como ele funciona, como é que a plataforma funciona, e fazendo um trabalho de futurologia, Guru. De repente a série faz esse trabalho de futurologia. Ou pelo menos tenta, né? O Silvio falou da cabeça na tecnologia e o pé no chão, alguma coisa assim. E eu acho que, de certa forma, a tecnologia vira commodity e o pé no chão acaba sendo o grande diferencial, as ideias. E aí a pergunta que eu queria fazer para o Marcelo, né? É engraçado, eu acho que o tempo, Marcelo, de certa forma, parece um pêndulo, né? A gente avança, 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 e quando chega em algum lugar onde a gente acha ou que perdeu o controle, ou que, enfim, a gente não consegue absorver todas as oportunidades, a gente meio que volta e depois vai. Esse conceito de pêndulo temporal existe? É uma viagem? Faz sentido dentro da sua apresentação? Você pode fazer a pergunta de outra forma? É que eu não entendi a pergunta. É uma pergunta muito inteligente. Eu vou fazer mais devagar. Vamos lá. Eu vou desenhar um gráfico aqui. Meu ponto é o seguinte, Marcelo. Como dizia Anaximandro... Ele vai bem, esse rapaz vai bem. Como diria Anaximandro... Me acompanha aqui. O que eu acho que está acontecendo... Eu venho para uma cidadezinha chamada São Félix, né? E vejo tudo isso acontecendo. Eu falo, poxa vida... eu preciso de referências que me façam colocar o pé no chão, porque senão minha cabeça vai muito longe. E eu penso assim, isso aqui é uma metáfora, isso aqui é viável, o que a gente está fazendo aqui. Aí eu tenho, como você gosta de falar, meus anticorpos que me puxam. E quando meus anticorpos me puxam demais, minha cabeça volta e eu fico nesse pêndulo. Então, eu vou repetir a pergunta. Você acha que o tempo pode ser visto como um pêndulo onde a humanidade vai, estica a corda e volta, e vai e volta, e a gente vai chegando em algum lugar? Boa sorte. Eu vou desligar aqui para não responder. Para não ter tréplica, né? A pergunta ela tem ela tem um espaço grande filosófico, né? E quando a gente fica filosófico, a gente se afasta um pouco da ciência. O pêndulo é um negócio que foi percebido numa catedral por um sujeito chamado Galileu. Sabe o que ele percebeu no pêndulo? Que o período era sempre o mesmo. E o período é sempre o mesmo. Se você olhar um grande pêndulo, ele vai, cada vez, a distância vai ficando menor, mas ele vai ficando mais lento. Ele inventou o relógio, baseado em coisas cíclicas, né? Mas eu acho que o que você quer dizer é o seguinte,
A invenção do tempo como uma coisa linear, né, ela, na verdade, ela é muito recente. Os antigos, eles viam o tempo apenas como comparação entre fenômenos temporais. A invenção do relógio é muito recente. A gente achar que o tempo é um rio, que nem o Rio do Sono, que flui, né, fizemos o rafting aqui, que flui no matter what, é uma coisa recente. Então, o que eu acho que talvez a pergunta tenha a ver, e aí ela tem esse caráter filosófico, voltando para o meu ponto lá, né, pegando aqui um gancho com o Taio, né, que falou sobre a viagem de esqui ser diferente da viagem de surf, né? Na verdade, as duas são diferentes, porque o que a gente está vivendo aqui essa semana vai ter uma expansão temporal no nosso ano. Então, quando chegar em dezembro e a gente se lembrar dessa semana aqui, o espaço que essa semana vai ocupar, eu cada vez mais observo isso. A gente tem semanas no nosso ano que elas são absolutamente invisíveis, você nunca vai lembrar delas. A não ser que tenha um fato esquisito, notável, nem sempre prazeroso, né? Mas uma semana como essa, uma viagem de surf, por exemplo, o que você vive em 7 dias dá quase 3 meses de vida. E mais do que isso, né? A retenção de memória, a memória ela é um tecido que é impresso por impressões, né? Essas impressões, elas não são impressas com a mesma intensidade. Você pega esses meninos que fazem rally, né? Eu estava ouvindo o Carlinhos falar que daí ele e o navegador deitaram na laje, parece que o pneu saiu fora do carro. Daí tinha 7 quilômetros, em 7 horas eles fizeram os primeiros 3 quilômetros rebocando. Daí não sei, eu pensava assim, como é que a pessoa paga essa quantidade de dinheiro para esse nível de perrengues? Não há uma explicação racional para essa desgraça, né? E o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma expansão de tempo. Eles estão, na verdade, adquirindo mais vida para eles. Porque quando chegar no final da vida deles, a intensidade que eles viveram não é normal. Eu acho assim, nós somos seres em busca de intensidade. Essas coisas, estou ficando filosófico, essas coisas, de alguma forma, né, esse momento aqui, por exemplo, né, existem processos que eles não são conscientes, mas o Silvio enxergou alguma coisa aqui, né? Eu tenho um profundo respeito por essa coisa que ele enxergou, né? E se você criar condições dentro da consciência humana para amplificar a intensidade, parece que isso apaixona as pessoas, né? As pessoas, a adrenalina cria intensidade, né? Por que eu sou um grande surfista? Porque tecnicamente eu sou muito ruim. Então, numa ondinha de 1,5 metro eu já estou com medo. Então, isso já me provoca uma descarga de adrenalina. Aí eu já me divirto, né? Eu tenho amigos, sem citar nomes, que eles têm que entrar em um Aimeia, juro por Deus, e tomar uma série de 25 pés na cabeça. Senão, a intensidade que eu tenho em Maresias, numa onda de 2 metros, o cara precisa de 25 pés para ter, né? Então, eu acho que a gente vive que nem uns tontos, eu acho. A gente não tem uma vida ainda. A vida humana é muito primitiva ainda. Porque na hora que a gente entender esses mecanismos, a gente vai conseguir, não sei se é meditar, não sei que desgraça que é, mas a gente vai ter mais calma, a gente vai ter mais uma essência. Que é esses pontos de contato que eu acho que o Silvio tem e que gera essa... Eu fiz uma brincadeira com o Silvio, eu vou me permitir aqui, isso aqui a gente não é público, né? Eu não sei para onde é que vai o vídeo, mas assim, eu tenho... É todo público. Eu igual vou me permitir. Então, agora eu perdi todos os filtros. Eu tenho um grande amigo que eu admiro muito, que é um grande realizador, que chama Claudio Jones. Quem conhece no mundo do surf, o Claudio Jones, né? E o Claudio Jones é um grande amigo próximo, e eu, muitos anos, estive muito perto dele. E eu disse para o Silvio entrou na fase Claudio Jones da vida dele. É um Claudio Jones mais estudioso, mais intelectualizado.
mas assim, ele não está mais a fim de negociar muito quando ele vê que a essência energética tem um purismo. Quando ele percebe isso, eu acho que ele vai, né? O que não deixa de ser meio perigoso. Mas we are here for the ride. Obrigado, Marcelo. A conversa aqui é tão bacana, eu não queria monopolizar o microfone. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre intuição, sobre tempo, sobre transportes, por favor. Acho que tem muita gente que gostaria de participar. Marcelo, tudo que você falou aí, para mim, ecoou muito no lado numa coisa que eu comecei a praticar fazem 2 anos, que é meditação. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse, porque eu não sou um usuário diário. No momento eu estou quase diário, mas... Eu comecei a meditar fazem 2 anos de uma maneira séria. E justamente tudo isso que está acontecendo, que você começou a falar, tem a ver com o tema de atenção, de intensidade e tudo isso. Eu percebi que isso teve um efeito profundo em mim, em termos de tranquilidade, de maior capacidade de lidar com a vida de uma maneira mais equânime. E eu achei que se tivesse, que o que você estava falando estava ligado a uma experiência de meditação, que ela é totalmente ligada a todo esse processo que eu passei, por isso que eu estou te perguntando. Assim, eu estou mais para o intelectualoide do que para o iluminado, assim, né? Mas uma coisa que eu me lembro que quando eu tinha 24 anos, eu fui trabalhar no projeto, que é um avião da Embraer, até estava comentando, para fazer o software desse avião, que chama MX. Né? E o meu chefe, nesse projeto, né, eu me lembro, eu era um moleque de 24 anos sendo entrevistado por esse cara engenheiro eletrônico das antigas, né? E eu ali muito nervoso. Ele gostou muito de mim, esse cara, e me escolheu e depois me botou de chefe do projeto. Então eu fui chefe com 25 anos, um projeto de um software da Embraer. E esse cara, ele tinha sido sannyasi, ele estava trabalhando, ele estava projetando memórias na década de 60, final da década de 60 na Honeywell, nos Estados Unidos, quando na época o Rajneesh, não era Osho ainda, quando na época o Rajneesh começou a impactar o público americano, e ele foi para Pune, nos anos 70, olha, né? E ele foi um dos caras que criou Rajneesh Pura no Oregon, que até tem série de TV, né? Ele fez o grid elétrico, olha, cheio de coincidência. E aí depois foi expulso da ordem Rajneesh, né? E o nome dele era Ronald Eagle. Ele desapareceu do mundo, não sei se ele está vivo. Ele foi meu chefe. E uma coisa que eu notava é que ele não se mexia numa reunião. Ele sentava ereto. Isso eu nunca esqueci, isso para mim foi um choque. Na sala de reunião, estavam ali os engenheiros e tal. Eu começava a apresentar. E a impressão que me dava é que corporalmente ele não se mexia. Depois de alguns segundos, ele virava estátua. E aí, né? E ele me disse coisas assim, ele me deu o apelido de juiz pertinho, que seria uma coisa boa, não seria uma coisa ruim, mas eu tinha como na época como uma coisa ruim. Ele me disse barbaridades, que eu não vou nem... Mas um dia eu perguntei para ele, falei, Ronald, como é que você não se mexe? Falar, né? E ele falou assim, o que faz as pessoas se mexerem é o vento dos pensamentos. Então, eu tento estar na reunião. Né? Eu já li sobre isso. Né? Isso tem a ver com o que você está dizendo, Edu. Eu já li sobre isso. Né? Se você pegar, por exemplo, os jovens de hoje, com essas desgraças, eles são super shifty. Né? Eles não têm Você pega esses caras que, por exemplo, caras que treinam muito, até jiu-jitsu, não sei o que, né? Que o core vai ficando mais robusto, eles vão ficando quase estátuas. O Ronald me falou que ele conheceu um cara que fazia parte do círculo próximo do Rajneesh, que
um dia desafiou ele a ficar meditando, e que daí passou 1 hora, passou 2, no terceiro dia, sentados, eu preciso me lembrar, ele tinha uma expressão, não vou me lembrar a expressão, mas ele disse assim, ó, no terceiro dia eu entendi que se ele tivesse que ficar ali 6 meses, ele ficaria. Então, isso é algo que não está ainda disseminado entre os humanos, né? Mas eu acho que existem essas possibilidades para ser desenvolvidas. Turma, posso propor, por uma boa causa, uma salva de palmas para a nossa turma aqui.